momento para o Ganso voltar para o Brasil e para o futebol brasileiro, para os nossos times, contratar o Ganso nesse momento seria uma boa? O empresário dele, o Pepe Giogardi, considera que o ideal é seguir na Europa. Porque esse é o plano de carreira para o jogador. Que seria uma derrota, né? Lutou tanto para ir para a Europa, para um time legal, e já bate e volta, não é legal. Não cumpriu o contrato, né? Então a ideia é emprestá-lo para outro time que esteja no velho continente. Eu concordo com o Pepe, acho que o Ganso tem que, para a carreira dele, eu acho que é melhor arranjar uma outra situação em termos europeus. Agora, já é a segunda temporada dele lá na Europa? Já. Segunda temporada. A primeira foi com o Sampaoli, a coisa era assim, ele era escalado fora de posição. A gente faz muitos jogos do Campeonato Espanhol aqui. Mas já é o terceiro técnico. Aí é que tá. Aí veio o Berizzo, também poucas chances. Sim. Agora é o italiano lá, né? O Montella. Também não dá oportunidade. Que vai ser negociado. Aí também tem uma outra forma de analisar, né? Quer dizer, 3 técnicos passam com pensamentos diferentes, não é? Não são 3 caras com o mesmo pensamento. E ele não tem oportunidade. Então, quer dizer, será que o problema não é o Ganso? É um caso parecido com o Gabigol. Eu não quero acreditar que seja, porque o Ganso é profissional ao contrário do Gabigol, né? Tá lá, característica de jogo, será? Não sei. O Sidorf, uma vez perguntado sobre, falou que tinha certeza que o Ganso não daria certo na Europa. Antes dele ir para a Europa. Que boca maldita essa do Sidorf, hein? Tá louco. Talvez a característica, né? Porque craque, ele não é craque? Agora, aquele Ganso que a gente está falando em 2018, pouco lembra aquele que arrebentou no Santos. Gente, antes da Copa, a gente dizia que o Ganso era... lesão de joelho no meio disso, né? 3 operações. 3 cirurgias. 2 no joelho e uma no outro joelho. A gente falava que o Ganso era mais jogador que o Neymar. Muita gente falou isso. Ou a gente ouvia isso, né? Muita gente achava isso. Uma declaração do então doutor Sócrates, né? Saudoso Sócrates, que sabia muito também, jogou muito com o calcanhar. Ele dizia, na opinião dele, quem ia dar mais certo era o Ganso do que o Neymar. E o Sócrates entendia de bola. E é um espetacular jogador de futebol. Eu me admiro muito não ter vingado na Europa ainda. Eu tenho a impressão, Gotardo, você como ex-jogador, essas 3 cirurgias no joelho, eu desconfio que isso mudou um pouco o rumo do Ganso no futebol. Porque eu sou isso. Não, isso atrapalhou demais. Eu acho que ele, depois disso aí, ele mudou totalmente a forma de jogar. O compromisso dele também ficou diferente do que ele jogou nessa época do Santos, antes Copa, né? Até muita gente defendia a participação dele na Copa, porque jogador de futebol. Ele parece um ex-jogador na atividade, apesar da pouca idade. Mas só ele poderá mudar isso, ninguém mais. Não tem psicólogo, não tem Pepe, não tem treinador, não tem ninguém. Se ele não quiser, se ele não mudar o comportamento de jogo, porque o São Paulo adorava ele, né? Sim. Ou adora, não sei. Se ele não mudar o comportamento de jogar, a postura dentro de campo, ele será sempre mais um e vai se tornar um peso e não vai encaixar. A não ser que seja numa linha B na Europa, de repente ele vai sobressair. Falando, por exemplo, aqui no nosso mercado interno, o Hernandes foi embora, né? E o São Paulo, em dezembro, sondou a situação do Ganso. Seria uma boa reposição para o Hernandes? Eu acho que não, porque o Ganso joga na função do Diego Souza. Ainda que hoje o Dorival Júnior vai conversar com o Diego Souza. Mas o São Paulo não está pensando, neste momento, imediatamente, em contratar um jogador para o lugar do Prato. Então tem 2 opções para empurrar o Diego lá? Empurrar o Diego Souza e ter o Brenner. Nesse caso pode jogar o Ganso atrás, mas o Diego Souza é melhor quando ele vem de trás, como homem com um ponto de lança para encostar. Aí ele joga na faixa do Ganso. Eu acho que o Souza e Ganso no mesmo time realmente. Já pensou em adiantar o Ganso para jogar de centroavante? Eu acho que o Diego Souza tem mais corpo para fazer isso, para fazer o pivô. Você acha que funciona agora? Eu acho que sim, ele tem que trabalhar em cima disso. Ele tem corpo, ele tem habilidade, ele é monstruosa, ele tem uma leitura rápida da jogada. Se ele chegar o pessoal de trás dando opção para ele, ele consegue dar um passe assim fantástico. Essa ideia é muito legal, hein? De repente. O Muricy falava muito isso, né? Que o Ganso tinha que entrar mais na área. O Muricy cobrava que o Ganso, além de ficar mais próximo da área, chutasse, porque ele chuta bem. Ele é muito bom. E ele não chutava tanto assim. Acho que o melhor momento do Ganso não foi com o Muricy? Eu acho que foi em 2010 com o Dorival. Não. Eu tô falando no São Paulo. No São Paulo, sim. 14, né? Que foi 14, o ano que o São Paulo foi vice-campeão com o Kaká, né? O Ganso foi muito bem. E o Ganso foi bem. É verdade. Uns 3 meses. Foi o time que foi o time, né?
Olha, na Europa a vida dele está difícil, mas aqui no Brasil, mercado aberto pro Ganso? Ah, sim. Com certeza. Joga em qualquer time. Em qualquer time o Ganso chega e joga? Ele joga. Agora, é o que o Quesada falou. A ideia do agente dele é que ele permaneça na Europa porque ele tem 5 anos de contrato. Então, sim, o contrato joga a favor dele. Sim. E se ele ficar todo esse período, ele tem passaporte para ele e para toda a família. Que é uma coisa que joga a favor dele. Sem dúvida. Ele quer jogar, claro que ele quer jogar, mas o Sevilha tem um contrato para cumprir. Sendo comunitário, abre um caminho, né? Agora, eu vou repetir, eu não entendi o que o Sampaoli queria Ele queria como volante. do Ganso. É totalmente ao contrário daquilo que é o pensamento do Gotardo e o meu também, quer dizer, ele e do Muricy, né? Nosso aqui, ele jogar mais próximo da área. Eu fiz uns 2 jogos, o Ganso jogou muito pouco com o Sampaoli, mas os 2 jogos que eu fiz aqui no Fox Sports, ele era ao lado no Nizonzi, o volante da equipe. Ele queria ele como volante mesmo. O Nzonzi saiu, ele continuou sem jogar. O Nzonzi é mais área a área do que o Ganso. Né? Tudo bem. O Nzonzi é um Tudo bem, o Nzonzi faz isso, área a área, né? Que é um, e ele quer ir embora e não está jogando. Perfeito, só que o Ganso não pode cumprir isso. Não, ele não pode. Ele não pode ser o primeiro volante, não tem mais essa agilidade que tinha na época do Santos. Ele não tem velocidade para ser o primeiro volante. Ele tem qualidade técnica, mas não tem velocidade. Então, mas atuando onde você está sugerindo, ele vai atuar numa área que eu falo que é o flat de 48 metros, né? Que é uma área menor, o desgaste é menor, mas ele tem qualidade numa faixa pequena de campo para conseguir resolver o jogo. Quanto mudou o futebol nesses 20 anos? O Djaí foi jogar na Lazio, não jogou na Lazio, jogou com você no Cruzeiro. Ele jogou de segundo volante, né? Jogou no Cruzeiro de volante. O Djaí jogaria no futebol europeu hoje? Ou o Djaí era mais jogador que o Ganso? Não, é diferente, a função é diferente. Já jogaria porque hoje em dia o volante é obrigado a jogar. O volante só de contenção não tem mais espaço. Raras exceções, que foi aquele que estava no Corinthians foi lá para fora agora, o volante no Ralf, né, que nem cartão amarelo ele tomou, né? Quer dizer, impressionante. E marcava e roubava a bola como ninguém. Raras exceções, mas dando suporte para os demais. Mas o Djaí, ele batia muito bem de fora da área. Hoje, quantos gols nós vimos de fora da área? Então, nessa zona que você falou, que é uma zona vermelha, que é a zona decisiva. Acho que o Ganso seria mais importante ali do que vir de trás. Ele não tem condições físicas de marcar ninguém, de acompanhar a velocidade. Ou, de repente, contratar um treinador que use dessa forma. Quem usa dessa forma assim é o Guardiola. Que todo mundo tem que jogar com ele, não importa. Né? E a pressão sempre na bola. Seja qual for a zona de campo, principalmente no ataque, quando se perde a posse de bola, o Guardiola exige a pressão ali. Então, por isso que é pouco exigido o seu time no sistema defensivo. É difícil do adversário sair da pressão. Então, talvez isso aí. Mas isso é uma ideia de um treinador, são conceitos diferentes do São Paulo também. Eu não teria condições de ser volante, em hipótese alguma com o São Paulo. Vamos medir a moral do Ganso com o nosso público aqui. Você gostaria de ter o Ganso no seu time nessa temporada 2018? Hein? Gostaria, Hepta? Responde aí a enquete nossa que nós estamos lançando agora. gostaria? Ganso teria vaga no Corinthians, né? Na função de... Qual seria ali? No lugar de quem? Na frente? No lugar do Jô? O Ganso no lugar do Jô, você acha que funcionaria? É o que o Hepta está dizendo aqui. O que o Gotardo acabou de falar, ele concordou com você. Para redescobrir a carreira. Não, tem velocidade, mas tem habilidade, pode fazer o pivô, tudo que o Hepta está dizendo aqui. Você gostaria de ter o Ganso no seu time? É a nossa enquete que está lançada, a outra enquete para a maioria dos São Paulinos. O Jean deve ser o titular, hein? É o que me passa aqui a produção e a nossa outra enquete está valendo. Você gostaria de ter o Ganso no seu time? Vamos conversar então com o presidente do clube que revelou Paulo Henrique Ganso, né? Surgiu lá no Pará, na Tuna Luz, foi trazido pelo Giovani para o Santos Futebol Clube, onde